Não é segredo pra ninguém que, ai, que dor no pescoço, ai, que dor na coluna, ai, que tudo, né, gente? Porque o tempo vai passando e, claro, que as artrites, as artroses e as nossas dificuldades todas vão aparecendo, principalmente para quem foi atleta como eu durante 30 anos seguidos. Mas olha, hoje eu já nem ligo mais, porque existe um tratamento em Joinville que chama-se ITC vertebral. Gente, eu tô dando meu depoimento porque ele fez a diferença na minha vida. Eu quero dividir isso com vocês mais uma vez, porque quando a gente descobre uma coisa que faz tão bem pra gente, claro que a gente tem que dividir com os outros, né, Johnny? E é por isso que você tá aqui hoje, meu amor. Que bom, muito obrigado. Você tá bem? E fico feliz de estar aqui de novo, contribuindo com novidades e com informações para que a gente possa trazer para nossa cidade coisas interessantes que estão acontecendo aí de forma real, né? É verdade. Sabe que, para quem não conhece ainda esta lenda joinvilense, o Johnny Jablons, que é um fisioterapeuta assim especializadíssimo em coluna, e quando eu digo uíssimo, não é exagero, porque é a tua paixão, é a tua vibe total e você busca, né, Johnny? Fabiola, não dá para parar, né? Em área nenhuma, mas a saúde em específico, ela muda muito e as coisas evoluem de uma certa forma e a gente precisa acompanhar, né? O corpo humano, a cada época a gente desenvolve e descobre coisas novas e é uma eterna busca. Então não tem como a gente pensar em evolução terapêutica se não tiver com os estudos integrados e tudo conectado para que a gente possa fazer a diferença realmente para os nossos pacientes, né? O ITC vertebral eu acho que deu uma revolucionada nos tratamentos, né? Com certeza. Então, esse sistema de tratamento, né, que é o Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral, é uma franquia que foi desenvolvida aqui no Brasil, né? Isso é muito legal a gente ressaltar porque é nosso, né? Foi um fisioterapeuta com mais de 35 anos de experiência que teve uma grande ideia, onde ele fez uma compilação de mais de 30 métodos de fisioterapia, pegando a melhor parte de cada um deles, e ele montou uma metodologia. E esse método, pela compilação de técnicas, ele denominou de reeducação músculo-articular, ou seja, de RMA. Então o RMA, essa abrangência de técnicas que compõem esse processo metodológico, foi validado cientificamente e experimentado por muito tempo, e os resultados que se tem com essa técnica associada a uma parceria com uma empresa americana que desenvolve hoje as máquinas mais modernas de descompressão e liberação de estruturas para a coluna vertebral, juntas fazem toda uma diferença. Então esse sistema de tratamento chamado ITC vertebral, ele já existe em mais de 75 unidades hoje espalhadas no Brasil e fora do país. E nós somos uma delas. Então a Fisiotera incorporou esse sistema há 3 anos atrás e realmente revolucionou o processo. Tudo aquilo que a gente já fazia com excelência, os resultados que a gente tinha expressivamente com as hérnias de disco, que é o foco do nosso trabalho, né? Eu posso me considerar o Dr. Hérnia, né? Porque é verdade. Todos os problemas de coluna, eles acabam sendo direcionados para as discopatias e aí as degenerações vêm. Então, realmente as hérnias de disco são as doenças mais expressivas da coluna e o ITC tem as hérnias como a menina dos olhos. E é muita gente que tem hérnia de disco, é impressionante. Você sabe, Fabiola, estatisticamente todos um dia desenvolveremos uma. Isso é regra. Algumas pessoas desenvolverão antes e outras nem tão cedo assim, porque depende de um conjunto de coisas. Sim. A cada 5 anos a gente faz um levantamento geral da empresa para ter uma ideia de como as coisas estão acontecendo. Sim. Há 5 anos atrás, em 2008, a gente fez o penúltimo levantamento e 70% dos meus pacientes com degenerações, hérnia, artrose, desalinhamento, estrangulamento do canal, enfim,
que são tudo doenças degenerativas, fazia parte de 70% dos meus clientes com essas doenças numa faixa etária de 45 a 60 anos. Tá. Ano passado, 5 anos depois, a gente iniciou o segundo semestre de 2013 e eu me assustei. Porque esses mesmos 70% com essas doenças degenerativas baixou para 25 e 45 anos. Então, hoje, a pessoa idosa, ela não é o foco do meu trabalho mais. Ou seja, em 5 anos, a gente baixou quase uma década e meia. Isso significa que daqui 5 anos eu vou atender quem, Fabíola Bernardes? Pois é. Os adolescentes de 14, 15 anos? Mas por quê? Você acha que por uma questão de comportamento? Exatamente, mas é um conjunto de ações. Então, é a alimentação errada, é a falta de atividade física, é o excesso de sobrecarga informativa, porque realmente os índices estão mostrando, e contra números não tem o que questionar. Né? Você veja, de cada 10 pessoas da minha clínica hoje, 7 têm menos de 50 anos. É um índice assustador. Assustador. Então, o que a gente tem que fazer é olhar para a forma de vida que nós estamos levando hoje, para o estilo de vida que nós estamos levando hoje, e nos conectar de forma diferente com o processo. E também desmistificar 2 crenças, Fabíola, porque elas são impressionante como elas agem na gente. A primeira crença, ela é uma crença muito cruel, porque ela diz assim, ó, o corpo humano é autossuficiente. Lá no fundinho, Fabíola, todos nós acreditamos que o corpo vai dar conta de nós. Que ele tem a obrigação de nos cuidar. Não, mas é o contrário, né? Não rola, né? Totalmente o contrário. É você que tem que ser responsável pelo seu corpo. Então, se você não fizer a manutenção, não colocar o combustível certo, o seu carrinho físico não vai rodar. Então é importante que a gente entenda que essa crença não pode ser levada para frente. Agora, quando a gente fala de coluna especificamente, 90% das patologias de coluna, elas são mecânicas. Hérnia de disco, artrose, degeneração, escoliose, estenose, lordose, cifose. Todas essas doenças são mecânicas, elas vêm de um desalinhamento. Então, as doenças mecânicas, elas geram sobrecargas de forma inadequada nas estruturas, que vai acelerar um desgaste e aí vai instalar uma doença. Então a medicina trata o sintoma dos problemas e a fisioterapia trata a causa. Essa é a grande diferença. Então não tem por que ter discussão, não tem por que ter briga. É uma parceria, na verdade. Óbvio, o médico, ele estudou para tratar o sintoma, e é isso que a medicina faz. Ele remedia, por isso que remédio recebe o nome de remédio, ele não cura, ele remedia. Então, a ideia de uma lesão mecânica é tratar mecanicamente. Então, se está torto, tem que endireitar. Se está muito, tem que ajustar. Então, o remédio, de uma certa forma, para os problemas de coluna, eles terão aí uma capacidade de atenuar em até 30% os sintomas daquela disfunção mecânica, para aliviar um pouco a dor, ou seja, para tirar um pouco o sintoma. Só que tirar o sintoma não significa que você vai ajustar ou vai estar curado. Então a segunda crença, ela é uma crença um pouquinho mais danada, porque ela diz assim, ó, ausência de dor é cura. Eu não tenho dor, eu estou curado. Isso é um ledo engano. Tirei a dor não significa que o teu carro está ajustado, está com alinhamento, com geometria, com balanceamento e com calibragem. Então a gente tem que entender que a retirada da dor não necessariamente ajustou o processo. E sem dor eu volto para a minha rotina e continuo fazendo tudo da mesma forma. E daqui a pouco com a mesma dor. Ou pior. Então o que as pessoas não têm a percepção é que a gente monta estratégias e vai repetindo e reproduzindo elas e não se dá conta. Você vê, as pessoas fazem academia, tem problema. As pessoas fazem atividade, tem problema. As pessoas fazem tratamento fisioterapêutico, continuam tendo problema. As pessoas fazem tratamento médico, continuam tendo problema. Sempre o problema está acompanhando. E as pessoas não conseguem olhar para isso e entender que se essas estratégias não estão agindo, não estão funcionando de forma adequada, está na hora de olhar para uma nova forma de entender o processo. E esse é um processo, Fabíola, que a gente luta muito com os nossos pacientes. Eu tenho uma necessidade absurda de fazer as pessoas entenderem que a responsabilidade é delas. Porque eu acho que a tua maturidade também
causa essa maturidade no teu paciente, né? O teu paciente, ele vai entendendo esse processo, porque você vai explicando isso. Aliás, eu acho que a forma com que você explica é tão grandiosa e tão boa de se ouvir, boa de conversar, que você até está palestrando já, né, Bem? Então, isso legal. É uma coisa bem bacana que está acontecendo, porque eu foquei muito nos estudos, né? E obviamente que você acaba enveredando para um caminho aonde você vai agora também trocar experiências, né? Então a docência entrou na minha vida de uma forma muito bacana. Hoje eu estou dando aula em graduação, coisa que antes eu só me envolvia com os cursos de pós-graduação, né? Hoje eu dou aula em graduação, eu sou professor da UNC e Mafra, né? Então está sendo um prazer. Toda quinta-feira indo para Mafra. Meu Deus, é uma viagem bem desgastante, mas o prazer que eu tenho em estar com aqueles alunos, a troca que a gente tem, a gente vê assim como existe um percentual deles que estão extremamente ávidos por conhecimento. E quando a gente dá esse alimento, a gente percebe como eles desenvolvem o processo, né? Então agora, recentemente, eu estou voltando de João Pessoa, da 6ª edição de um congresso internacional de fisioterapia manual, da qual eu fiz parte da comissão científica do evento. Já é a 2ª edição que eu participo como avaliador dos artigos. Isso é legal porque, de uma certa forma, 11 profissionais do Brasil foram escolhidos para isso. Eu represento Santa Catarina nesse processo. Usamos critérios super interessantes para validar os 10 melhores artigos, sendo que eles foram premiados e foi muito, muito bacana. Um dos meus corrigidos estava entre os 10 desta edição, foi muito bacana. De João Pessoa agora a Balneário Camboriú, também fui convidado para palestrar, agora como palestrante mesmo, do Simpósio Internacional de Terapia Manual pela Inspirar, que vai ter em Balneário Camboriú em setembro agora, do qual fiquei muito orgulhoso pelo convite, porque é um evento que é nosso, né? Então, fomentar Santa Catarina, mostrar que o nosso estado, ele também produz coisas boas e que tem muita gente competente no nosso estado. Então, esse caminho é o que a gente vai seguir naturalmente, né? Mas veio através de muito estudo, de muito esforço e de resultados, né, Fabiola? Vocês não têm noção do quanto o Johnny estuda. Eu tô lá dentro da clínica, da fisioterapia, a gente vê essa busca constante e isso é muito legal. Gente, uma consulta, uma avaliação, vá no seu médico ortopedista, faça os seus exames, siga a orientação médica e vá para o mecânico. Vá para o fisioterapeuta, porque eu acho que essa avaliação é necessária, é bacana, eu compartilho mesmo, divido essa experiência, porque olha, realmente dor nas costas tira você da casinha. Ninguém merece, né? Ai, ninguém merece. Aliás, qualquer dor, né? Então, assim, outra coisa legal, só para deixar registrado, é que agora eu sou o diretor regional da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna, aqui do estado de Santa Catarina. Então, isso também, de uma certa forma, fortifica o processo, né? Claro. Então, a gente vai estar de uma certa forma, trazendo informações àquelas pessoas que não têm acesso, que não têm condição, às vezes, de estar em um programa terapêutico ou de se beneficiar de coisas. E aí, como representante de uma entidade, eu acho que a gente vai poder fazer muito mais agora. E essa certificação aí como diretor regional da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna veio, acho que, para selar uma nova etapa na minha vida. Veio para coroar aquilo que você realmente fez por merecer. E com muita felicidade que eu vou dar sequência nesse processo. Legal, obrigada, Johnny. Eu te agradeço mais uma vez, Fabiola. Pois é, gente, bacana, né, esse bate-papo. Ficamos aqui com mais um quadro de saúde, na certeza de que você aproveitou muito, porque a informação nunca é demais.